Pronto, a gravação já foi iniciada. Vamos voltar aqui para a apresentação do slide. Ok. Então, peraí. Deixa eu ver. Ok. Então, vamos só recapitular aqui, para deixar gravado bonitinho. Bom, para você que está vendo esse vídeo agora aí no YouTube, eu esqueci de começar a gravar a aula, então vou só recapitular de uma maneira sintética o que a gente já viu. República Velha no Brasil, instalada em 1889, né? República, o significado da palavra república, res, é coisa pública do povo, ou seja, é um governo que nasce da vontade do povo, né? Uma gestão voltada para a vontade da coletividade, não para a do governante, como funciona no caso da monarquia, né? Na monarquia, o governante determina tudo. Na república, não. Na república, o povo, a vontade coletiva, predomina sobre a vontade do governante. O governante representa a vontade do povo, né? E o governante tem que submeter aquilo que a maioria decidir. A República do Brasil, ela nasce de problemas que aconteceram na monarquia, certo? Com a formação da mão de obra assalariada livre, que veio principalmente de imigrantes vindos da Itália, certo? E o Brasil precisava de mais mão de obra livre, justamente também para estimular a formação da indústria no país. Então, outro problema da monarquia foi que a industrialização do Brasil aconteceu de uma maneira muito lenta, muito abaixo do que o Brasil precisava, certo? E a monarquia não conseguiu resolver essa questão da industrialização, por isso foi crescendo também o movimento republicano para poder acelerar o processo de industrialização do Brasil. Havia necessidade de modernizar a produção e distribuição do café, certo? O café, a forma de ser produzido e distribuído era muito ineficaz, e precisava haver uma modernização disso para aumentar a eficiência, para aumentar a lucratividade relacionado a tudo que estava em torno da produção de café, certo? Proporcionar autonomia para as províncias, federalismo, ou seja, aumentar o poder do que a gente hoje chama de Estado, que na época da monarquia chama de província. Então, a monarquia não deu atenção às províncias, não deu à província ao direito nem sequer de escolher seus próprios representantes, governantes, que nesse caso, na época chamava de presidente de província, que hoje a gente chama de governador, né? Então, o presidente de província, que hoje nós chamamos de governador, não era escolhido pela população do estado da província, era escolhido pelo imperador, né? O processo de urbanização e favelização cresceu bastante durante começou a surgir na época da monarquia, na época do Segundo Império, na época do governo do Dom Pedro II, e isso veio muito da libertação dos escravos, que não tinham para onde ir, e eles terminavam se instalando nas periferias da cidade, gerando assim esse processo de favelização, certo? Começa a partir daí esse crescimento das favelas no Brasil. Não houve um planejamento, né, da libertação dos escravos, como seria direcionada essa população, né, como seria reintegrada a economia, ao funcionamento do governo, enfim, do Brasil. Guarda Nacional e eleição do cacete. A Guarda Nacional, desde as aulas anteriores sobre a regência, a gente viu a formação da Guarda Nacional, que tinha o objetivo de criar um grupo militar fiel ao governo, já que nem a polícia, nem o exército estava mais obedecendo ao governo, né? Então a Guarda Nacional foi criada nesse sentido, e a Guarda Nacional vai ter seus reflexos durante a instalação da República, né? Formatando o que passou a se chamar na República de coronelismo, e a gente vai entender mais para frente o que é isso aí. Eleição do cacete foi uma forma que surgiu durante o governo de Dom Pedro II, que era o controle do voto das pessoas, né? Então a eleição do cacete era uma forma violenta de controlar em quem as pessoas iriam votar, certo? E isso se repercutiu e continuou durante a República Velha, certo? Se refletindo nos chamados currais eleitorais, que a gente vai ver mais para frente o que é isso, certo? O exército desejava muito ter um protagonismo político. O exército era muito desrespeitado pelo governo do Dom Pedro II, era muito desvalorizado pelo governo do Dom Pedro II, certo? E o exército queria reconhecimento, o exército queria valorização, até porque, como a gente já viu antes, a Guarda Nacional tinha muito mais moral do que o exército,
e o exército se sentia muito humilhado com isso, né? Então o exército, por causa desse sentimento de humilhação e de desejo de ter maior importância, o exército vai liderar, vai tomar frente da instalação da República no Brasil, certo? E havia também o problema da dívida externa com a Inglaterra, certo? A dívida externa só aumentava cada vez mais em relação à Inglaterra, certo? E isso se tornou um grande problema que a República veio para tentar resolver, certo? Essa dívida externa com a Inglaterra, inclusive, vale lembrar, já vinha desde a época do pai de Dom Pedro II, que foi Dom Pedro I, certo? Que ele fez a primeira dívida com a Inglaterra, tá? E só fez aumentar e crescer mais ainda no governo de Dom Pedro II. Seguindo em frente. Bom, aqui começa sobre a transição da monarquia para a república, tá? Vendo passo a passo de como a república vai se instalar. E a gente vê que os republicanistas, né, eles, tanto os civis quanto os militares, se organizaram para que na abertura da Assembleia Geral do Império, que é a Assembleia Geral é a reunião dos deputados federais, né? Nessa reunião dos deputados federais, os deputados iriam propor, né, a deposição do imperador, né? O próximo passo é que muito antes dessa Assembleia Geral, foi espalhado o boato de que o governo iria mandar prender o tenente Benjamin Constant e o marechal Deodoro da Fonseca, ambos do Exército, né? E aí, com esse boato espalhado, o Exército vai articular um movimento para derrubar o governo de forma armada, digamos assim, certo? Deodoro então se antecipou os boatos e na manhã do dia 15 de novembro mobilizou suas tropas para destituir o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe do gabinete dos ministros do Império, dos ministros de Dom Pedro II. Então, o chefe dos ministros de Dom Pedro II, que é o Visconde de Ouro Preto, foi retirado do seu cargo pelo Marechal Deodoro, né, que é do Exército. E depois que o ministro Ouro Preto, o Visconde de Ouro Preto, é derrubado do poder, retirado do poder, o próximo passo, então, é tomado, onde os políticos cobram de Dom Pedro, instruem Dom Pedro a abolir a monarquia, certo? Ou seja, retirar do poder Dom Pedro II. Então, já derrubou o Visconde de Ouro Preto, que era o ministro-chefe de Dom Pedro II, agora restava tirar o cabeça, que era o próprio Dom Pedro II. E Deodoro, então, vai lá e instala o governo provisório em 1889. E aí, então, 2 dias depois, a família real, né, junto com Dom Pedro II, é expulsa do Brasil em 17 de novembro, embarcada em um navio e mandada para Portugal. O Brasil passou a se chamar oficialmente de Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos já faz uma referência no sentido de que os estados agora não são mais províncias e os estados têm o poder de decidir eles próprios quem vai governar os seus estados. O próprio povo vai poder eleger, escolher quem irá governar o estado. Então, o governante, né, do estado, que antes se chamava de província, não será mais escolhido pelo governante do Brasil, né, pelo imperador, no caso da época. Agora, os governadores dos estados, antes chamados de província, passarão a ser escolhidos pelo próprio povo do estado, certo? As províncias, então, passaram a ser estados, como eu já sinalizei antes. Suspensão da Constituição em 1824. Vale lembrar, a Constituição de 1824 é uma Constituição monárquica e não fazia sentido manter a Constituição monárquica, já que o governo agora era um governo republicano. Então, suspenderam a Constituição de 1824, que era monárquica, para criar em seu lugar uma Constituição republicana, certo? E aqui agora vem a novidade, eu vou desacelerar e voltar ao ritmo que estava antes de eu ter o vacilo de não gravar a aula. Muito bem, vamos nessa então. Grande naturalização. O que é isso, né? Observe aí, concessão de nacionalidade para todos os estrangeiros. Então, os imigrantes, né, principalmente os italianos, que a gente viu, né, a imigração dos italianos, todos os imigrantes vão passar a ser considerados brasileiros a partir desse momento com a Constituição da República Velha, certo? Isso foi bastante positivo para os imigrantes, né, que vão ter acesso a direitos que eles não tinham antes pelo fato de eles não serem brasileiros, certo?
Isso vai dar uma vantagem bem interessante para os imigrantes. Isso vai estimular mais ainda a imigração para o Brasil. Tá? Criação da nova bandeira, com a frase ordem e progresso, que refletia os valores positivistas. O positivismo é um movimento que foi bastante cultivado dentro do Exército. O positivismo, no Brasil, esse movimento do positivismo, ele pregava bastante a questão do desenvolvimento, da evolução, da cientificidade, de fazer com que um país se desenvolvesse. Ou seja, o positivismo, ele defendia, no final das contas, que o Brasil deveria se industrializar, certo? Então, esse é o principal objetivo do movimento positivista, que era bastante forte dentro do Exército, esse movimento. Então, o Exército defendia essa tese de que o Brasil deveria se industrializar. Esse movimento positivista, que era bastante forte dentro do Exército na época, defendia essa ideia de que o Brasil deveria desenvolver sua indústria, certo? Então, essa ideia era uma ideia forte na época e que era bastante defendida pelo Exército, que vivia sob forte influência desse movimento chamado de positivismo. E essa frase que tem na nossa bandeira, ordem e progresso, vem desse movimento positivista. Ordem no sentido de que não devem haver revoltas no Brasil, né? Que o povo não pode se revoltar, não pode, né, se manifestar contra o governo. É nesse sentido a palavra ordem. E a palavra progresso é no sentido de que o Brasil deveria se industrializar, deveria se desenvolver, certo? Reforma do Código Penal brasileiro, né? Ele se encaixando para a nova realidade de uma república, tá? Eleição por voto direto e não censitário. Antes o voto era baseado na renda do cidadão, né? Só os ricos podiam votar. E agora, com a república, os pobres também podem votar, não só os ricos, mas também os pobres, certo? E o voto que na época da monarquia era indireto, agora na república será voto direto, certo? Vai ocorrer a eleição de novos deputados, né? E a formação de uma Assembleia Constituinte em 1890. O que é a Assembleia Constituinte? É uma reunião de deputados onde eles vão definir quais são as novas leis do país. Essas novas leis, esse conjunto de leis, chama de Constituição. Então, essa Constituição que vai ser formada em 1890 é uma Constituição dentro da perspectiva republicana e não mais dentro da perspectiva monarquista, certo? Então, o Brasil vai formular a sua primeira Constituição republicana, né? Nesse caso, é a segunda reconstituição formada no Brasil, mas a primeira Constituição republicana, certo? Já que a Constituição anterior a essa foi uma Constituição monarquista. Até aqui, galera, beleza? Ficou alguma coisa aí mal explicada? Ficou porque assim, no final, né? Eu revisei. Acho que essa revisão terminou sendo até positiva, porque reforça muita coisa que a gente já tinha visto, né, antes de eu começar a gravar a aula. Você do outro lado da tela, me diga aí se tá clara a situação aí. Se ficou alguma coisa obscura, por favor, sinalize para mim. Se posicione aí. Me diga aí você do outro lado da tela o que é que você está achando disso aí até agora. Eu achei muito bom e me parece bastante pelo som, depois eu vou voltar em volta. Beleza, ok. E foi importante eu retomar porque essa aula vai ficar gravada e vocês vão, vai ser a maneira de vocês também revisarem em casa depois, né? Para estudar, para prova e tal. Então tem que estar tudo gravadinho, bonitinho. Eu dei bobeira, né, no início, infelizmente não comecei a gravar logo no início. Mas enfim, vamos seguir em frente. Aqui, gente, está a imagem, uma pintura, um desenho de um artista, certo? Representando o momento da instalação da República, né? O momento onde Deodoro da Fonseca dominam a praça pública, né, em frente ao gabinete de ministros do imperador Dom Pedro II, certo? E ele aí, né, faz a derrubada aí do Visconde de Ouro Preto, né? Então, você vê o Marechal Deodoro da Fonseca comandou o golpe militar que derrubou o imperador Dom Pedro II e proclamou a República em 1889. Mas os militares ficaram por pouco tempo no governo. O poder seria mesmo dos cafeicultores,
pintura de Benedito Calixto, século XX. Belezinha? Vamos nessa. Bom, então, quando o exército derruba Dom Pedro II do poder, o exército vai reivindicar para si mesmo o direito de eleger um presidente que fosse do exército. Então, o primeiro presidente do Brasil vai ser do exército, certo? Justamente porque o exército tinha tomado frente no processo de instalação da República. Então, o exército, né, cobrou o seu direito de ter o primeiro presidente do Brasil, certo? E esse período onde os primeiros presidentes, os dois primeiros presidentes do Brasil foram do exército, esse período é chamado, na República Velha, de período da espada. Ok? Tá claro aí por que o nome período da espada para vocês? Mais ou menos. Vamos lá então. Espada remete o quê? Espada remete guerra, né? Remete a combate e tal. Então, a palavra espada, ela já dá a ideia de que é algo militar, certo? E é chamado de período da espada porque foi o período onde os primeiros presidentes da República vieram do exército, certo? Depois que o exército derruba Dom Pedro II do poder, o primeiro presidente do Brasil na República será um cara do exército, certo? E o segundo presidente do Brasil também será um cara do exército, tá? Então é por isso que é chamado de período da espada, tá? E aí, gente, agora esclareceu ou não? Me diga aí, você do lado da tela. Agora eu entendi. Belezinha? Vamos seguir em frente então. Bom, o primeiro cara que vai ser o presidente do Brasil foi justamente o cara que derrubou o Dom Pedro do poder, né? Que foi o tal do Deodoro da Fonseca, né? Então ele que liderou a instalação da República no Brasil, ele vai querer, claro, ser o primeiro presidente do Brasil. Então, governo Deodoro da Fonseca, eleição indireta por deputados sob a ameaça da ação de tropas do Exército após a Constituinte, derrotando assim o candidato representante do interesse dos cafeicultores, o civil Prudente de Moraes. Olha só, o que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo o seguinte. Depois que o Exército derruba Dom Pedro do poder, vai acontecer a reunião da Assembleia Constituinte, certo? Enquanto a Assembleia Constituinte se reúne para definir a nova Constituição do Brasil, Deodoro da Fonseca vai começar a governar o Brasil como um governo provisório, certo? O presidente provisório, até que a eleição aconteça, certo? Essa eleição do presidente do Brasil, ela não vai ser feita pelo povo, ela vai ser feita pelos deputados. Os deputados vão se reunir e vão eleger o primeiro presidente do Brasil, tá? E quais serão os candidatos que vão concorrer nessa disputa? Será Deodoro da Fonseca contra Prudente de Moraes. Prudente de Moraes era civil, ele não era do Exército, e Deodoro da Fonseca era do Exército, certo? Enquanto essa eleição ocorria lá dentro da Câmara dos Deputados, Deodoro da Fonseca chamou as tropas do Exército para ficar do lado de fora da Câmara dos Deputados, como uma ameaça para caso Deodoro não fosse eleito, o Exército ia invadir a Câmara dos Deputados, ia dissolver a Câmara, ia dissolver aquela reunião, e Deodoro ia se impor como presidente na raça, na tora, certo? Então, o Exército forçou que os deputados votassem em Deodoro. E os deputados ficaram com medo que o Exército invadisse a Câmara durante a eleição. Então, os deputados, intimidados pelo Exército, votaram, a grande maioria, em Deodoro da Fonseca. E Prudente de Moraes teve que esperar a sua vez, né, de ser eleito. Naquele momento, Prudente de Moraes não vence a eleição justamente porque o Exército ameaçou os deputados caso eles elegessem Prudente de Moraes ao invés de Deodoro da Fonseca. Isso aqui, galera, tá claro, tá tranquilo isso aí? Me fala aí você do lado da tela. Como é que você tá vendo isso aí? O que é que vocês acharam disso aí agora? Tá tranquilo. Tranquilão, né? Então vamos lá, seguindo em frente. Bom, então
essa Assembleia Constituinte, né, essa Assembleia para formar a nova Constituição do Brasil, agora, dessa vez, dentro dos valores republicanos, a Constituição vai ser formada no ano de 1891 e ela vai ser inspirada na Constituição americana, certo? Então, vem daí vem dessa época, vem da instalação da República, essa mania do Brasil copiar os Estados Unidos, certo? Você vê que o brasileiro adora copiar os americanos, certo? Vem daí dessa época, tá? Foi uma Constituição presidencialista, né? O que isso significa? Que o presidente eleito seria o representante máximo da vontade do povo, tendo grandes poderes, não tanto quanto o poder de um rei, né? Mas tendo grandes poderes, podendo governar por 4 anos sem direito à reeleição. Hoje o presidente e o governador, né, têm direito a se reeleger, mas naquela época, na primeira Constituição, não tinha direito à reeleição. Tá? Próximo ponto, o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo decisório em caso de conflito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então o Supremo Tribunal Federal é ele que tem a última palavra caso haja um conflito entre, por exemplo, o presidente e os deputados federais. Né? Se houver um conflito que não vai para lado nenhum entre o presidente e os deputados federais, é o Supremo Tribunal Federal que decide quem é que está certo. Se houver um conflito entre o presidente e o Poder Judiciário, representado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal Federal quem dá a palavra final, certo? Inclusive, até hoje, é assim que funciona a República. Quem tem o poder máximo é o Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, hoje, atualmente, é chamado de STJ, Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, uma coisa dessa assim, certo? Enfim, é o órgão máximo da justiça quem dá a palavra final em qualquer situação de conflito entre 2 poderes, né? Então, a palavra final sempre cabe ao poder maior da justiça, tá? É assim que funciona na República, ok? Direito de voto direto e não censitário, apenas para homens maiores de 21 alfabetizados, sendo que, além das mulheres, os militares ficavam excluídos desse direito. Então, não tinha direito de votar os analfabetos, eles não tinham direito de votar, as mulheres não tinham direito de votar nessa Constituição, e os militares também não tinham direito de votar, certo? Só quem podia votar eram os homens maiores de 21 anos alfabetizados. Beleza isso aqui, galera? Compreendido? Perceberam aí a pegada da coisa? Tá belezinha? Me diga aí você do outro lado da tela se isso aí ficou claro. E aí, galera? Pode seguir o barco? Pode. Então lá vou eu, hein? Autonomia para os estados. Sim, finalmente os estados, antes chamados de província, vão ter o seu desejo de autonomia realizado. Então, vamos lá. Autonomia para os estados, podendo eles criar suas próprias leis, contrair empréstimos, cobrar impostos, ter seu próprio poder legislativo, ou seja, deputados estaduais, judiciário e força policial, e de eleger seu governante e deputados. Nesse período inicial da espada, foram indicados interventores para os estados. Traduzindo, enquanto os presidentes do Brasil eram militares, os estados ainda não podiam eleger seus governantes, certo? Mas a Constituição previa que ia acontecer o momento dos estados poderem eleger seus próprios governantes, certo? Mas nos 2 primeiros presidentes do Brasil, que eram militares, os estados ainda não podiam escolher seus representantes. Os representantes dos estados eram escolhidos pelo presidente, né? E esses representantes dos estados eram chamados de interventores.
Liberdade de culto religioso, né? Nesse momento, a religião oficial do Brasil, que antes na monarquia a religião oficial era a religião católica, agora, a partir desse momento, o Brasil não vai ter mais uma religião oficial e, além de não ter uma religião oficial, o Brasil vai abrir para o direito de culto religioso para todos os tipos de religiosidades, certo? Apesar de que o candomblé vai ser bastante perseguido durante a República. Tá? Separação entre igreja e Estado, acabando com o padroado, que a gente viu lá no período da regência, no período do Império. Né? Registro civil para nascimento, casamento e óbito, porque antes casamento, né, nascimento e morte, era papel da igreja organizar essas questões, né? Do casamento, do nascimento e da morte, certo? Só que depois, com a instalação da República, quem passa a organizar, né, o registro de nascimento, o casamento, que passa a ser civil, além de ser religioso, e o óbito, né, o registro de morte e tal, tudo isso passa a ficar como função do governo, certo? Não mais da religião católica, tá? Não que a religião católica não possa participar dessas coisas, ela pode. Né? Você vê que até hoje existe o batismo, né, que é no caso do nascimento. O casamento até hoje pode ser feito através do casamento religioso. Né? E no óbito, na morte, você pode chamar um padre para rezar e tal, para, né, fazer lá o processo lá de velar pelo morto, né? Mas quem organiza de fato esse negócio é o governo a partir desse momento aí da instalação da República. A aceitação do divórcio, que antes não era aceito, né, na época da monarquia. Ensino e cemitérios com administração laicas, ou seja, sem a interferência da religião. Né? A religião não tem mais poder sobre isso, certo? Então as pessoas ganham o direito também de se divorciar. Antes, na época da monarquia, era proibido o divórcio. Certo? Quando veio a República, o divórcio passa a ser permitido. Né? É uma coisa incrível, parece bobagem isso, mas era assim na época. Né? Na época da monarquia, as pessoas não podiam se divorciar. Você era obrigado a ficar com a pessoa que você não gostava pelo resto da sua vida. Imagine que merda não era. A educação não era garantida ao povo, né? Traduzindo, não tinha escola, o governo não fornecia escola, como vocês têm hoje, né? Escola pública e gratuita. Então o governo não oferecia escola para o povo, certo? Não tinha escola do governo, só tinha escola particular na época. Ou seja, só quem tinha dinheiro podia se educar, quem fosse pobre não tinha acesso à educação, certo? Dando a esta república um caráter elitista e excludente. Tá? Próximo ponto aqui, direito e proteção à propriedade privada. Esse direito de proteção à propriedade privada só reforçava o privilégio de quem era rico, né? De quem já tinha suas terras, já tinha suas casas, e o povo pobre, como sempre, se ferrando nessa história, certo? E aí, galera, até aqui tranquilo? Beleza para vocês? Me diz aí como é que tá isso aí. Me diga você, do outro lado da tela. Pode puxar o barco? Sim ou não? Pode. Então lá vou eu. Bom, vamos ver aqui sobre o governo de Deodoro da Fonseca, então. Seguinte, observe esse termo aí, encilhamento. Encilhar, galera, é você, traduzindo ao pé da letra, encilhar é você colocar uma sela no cavalo, certo? E esse cavalo, ele tá naquela... Sabe aquelas competições de cavalo que os caras ficam... Né? Os cavalos ficam presos num lugar, aí depois abre a porta e o cavalo sai correndo? Estão ligados esse tipo de competição? Estão captando o que eu estou querendo dizer? Perceberam aí? Sim, que o povo faz aposta para limpar o cavalo. Isso, exatamente. Aquele momento onde o cavalo fica atrás daquela porta, antes dele disparar que sai correndo, certo? Antes dele sair correndo. Esse momento que o cavalo está atrás da porta, esperando para o disparo para sair correndo, isso que você chama de encilhamento, certo? É a preparação para disparar, certo?
para sair picado, para sair correndo. Tá? Isso é o encilhamento. Esse termo encilhamento ele vai ser usado como uma metáfora para traduzir o momento em que o Brasil estava se preparando para se industrializar. O momento que o Brasil estava se preparando para crescer. Tá? Então, encilhamento, observe aí, momento de preparação e euforia de apostadores e dos cavalos nas baias do hipódromo para a largada. Só que esse encilhamento, esse termo encilhamento, não está fazendo referência, na verdade, a essa aposta de corrida de cavalo. A palavra encilhamento está fazendo referência à aposta de que o Brasil iria desenvolver a sua indústria. Tá? Então a palavra encilhamento faz referência à aposta de que o Brasil iria desenvolver a sua indústria. Beleza? Próximo ponto. O baiano Rui Barbosa, não sei se você já ouviu falar desse cara, o baiano Rui Barbosa, foi colocado no Ministério da Fazenda e elaborou um plano para incentivar a industrialização do Brasil em 1890, oferecendo crédito, empréstimo barato para a construção de indústrias, além de aumentar a circulação de dinheiro para estimular o consumo de produtos industrializados e formação de mão de obra livre assalariada, flexibilização das regras para a formação de sociedades anônimas industriais e a manipulação de ações em bolsa de valores, redução de impostos para a importação de máquinas e matéria-prima, maior taxação de produtos industrializados importados. Veja que Rui Barbosa ele tomou várias medidas para estimular o crescimento da indústria no Brasil, o surgimento de indústria no Brasil, a industrialização brasileira. Né? Então, o ministro da época da Fazenda, Rui Barbosa, fez uma aposta alta, né? Inclusive botando dinheiro na praça, botando dinheiro do governo. O governo estava oferecendo dinheiro para as pessoas pegar esse dinheiro e construir indústrias no Brasil. Tá? Só que o que aconteceu? Muitas pessoas que pegaram esse dinheiro agiram de forma desonesta. Elas não construíram indústria nenhuma. Elas apresentaram um projeto falso para o governo e no final, depois que o governo emprestou dinheiro para essas pessoas gastaram dinheiro em outra coisa que não era indústria. Certo? Resultado, boa parte desse dinheiro que o governo emprestou para as pessoas abrirem indústria foi desperdiçado em outras coisas. Certo? E aí o governo brasileiro se ferrou com essa manobra porque perdeu dinheiro e o Brasil não desenvolveu a indústria como era esperado. Certo? De qualquer forma, a intenção de Rui Barbosa foi muito boa, mas Rui Barbosa foi muito inocente. Ele não criou mecanismos para acompanhar o que essas pessoas iam fazer com o dinheiro. Certo? E aí, resultado, essa inocência de Rui Barbosa, acreditando que as pessoas iam usar o dinheiro para construir indústrias, foi que ferrou com tudo. Certo? Rui Barbosa era para ter criado mecanismos de cobrança, mecanismos de acompanhamento desse uso desse dinheiro. Certo? E ele não criou esse mecanismo, por isso o tiro saiu pela culatra. Tá? Essa situação gerou a formação de várias empresas fantasmas, muita especulação na Bolsa de Valores e desvalorização da moeda brasileira, gerando inflação. Por que gerou inflação? Porque desvalorizou a moeda brasileira? Porque Rui Barbosa mandou fabricar bastante dinheiro. Certo? Quanto mais o governo fabrica dinheiro e joga esse dinheiro na praça, mais o dinheiro desvaloriza. Porque tem muito dinheiro na praça, e se tem muito dinheiro na praça, a tendência é o valor do dinheiro cair. Certo? E isso gera então inflação, tudo vai ficar cada vez mais caro, porque quanto mais dinheiro na praça, mais os comerciantes vão cobrar caro pelas mercadorias para poder conseguir mais dinheiro desse dinheiro que está na praça cada vez mais em quantidade maior. Apesar de não conseguir o impulso industrial desejado, essas medidas avançaram o processo de industrialização no Brasil bem mais que no período da monarquia, estimulando a formação de indústrias, inclusive na Bahia, algo bastante surpreendente para a época. Então veja aí que apesar de não serem criadas a quantidade de indústrias que Rui Barbosa esperava, certo?
ainda assim, o que Rui Barbosa fez deu algum resultado. E que resultado foi esse? O Brasil passou a ter muito mais indústrias do que na época da monarquia, certo? Então, houve um grande avanço em relação ao período da monarquia, tá? Em relação a essa questão da industrialização no Brasil. Mas não foi o que Rui Barbosa esperava, tá? Deixando claro, Rui Barbosa nesse momento é ministro da Fazenda. Rui Barbosa não é o presidente é Deodoro da Fonseca, tá bom? Beleza. Sobre o encilhamento, galera, tá claro o que é esse encilhamento para vocês aí? Me fale aí se ficou alguma dúvida. Entenderam aí qual foi a intenção de Rui Barbosa? Me diga aí você do outro lado da tela, o que você achou disso até agora. E então, galera? Tranquilo? Ok, vamos seguir o barco. Tá vendo essa imagem aí, pessoal? Essa é uma imagem clássica, certo? Que rolou no jornal da época, nos jornais da época. Então, assim, o que é que está representando aqui, né? Aqui, vamos dizer que, sei lá, aqui vamos dizer que fosse o Brasil, esse cara aqui, né, no chão, né? Tá? Veja que tem ações presas ao corpo dele, né? Representando a aposta do governo de que o Brasil iria se industrializar. E aqui está a galera segurando o cara atrás, né? Antes dele disparar para seguir, né? Que no caso seria o Brasil se desenvolvendo aí, né? Então observe a imagem. Encilhamento e ilustração de Pereira Neto, publicada na revista Ilustrada em dezembro de 1890, com a seguinte legenda: felizmente, o ano de 1890 encerra-se no meio da maior animação. O encilhamento tem estado que nem se descreve. De vez em quando apanham ali um pobre mortal e arrocham-lhe as cílias de um modo bárbaro. Então está aí a aposta do Brasil de que iria conseguir desenvolver a sua indústria. Então observe aí, este clima de instabilidade fez crescer uma forte oposição a Deodoro, né, porque esse encilhamento gerou uma crise no Brasil, já que não gerou o resultado esperado, certo? Que quis limitar seu poder através de medidas criadas pelo Legislativo, levando à dissolução do Congresso e estabelecimento do estado de sítio. O estado de sítio é um momento onde o governo pode prender qualquer pessoa a qualquer momento sem precisar de um mandado de prisão, que restringia as liberdades individuais dos cidadãos, além de censurar a imprensa. Então, essa crise gerada pelo encilhamento gerou uma oposição forte a Deodoro, certo? E ele começou a ter uma posição cada vez maior dentro da Câmara dos Deputados, e ele resolveu então dissolver o Congresso, né? Retirar do poder os deputados e passar a governar sem consultar os deputados. Os ferroviários da Central do Brasil entraram em greve em oposição ao governo. Então começa a ter um movimento dos trabalhadores contra o governo também, né? No caso, os trabalhadores da malha ferroviária do Brasil, certo? Os pilotos de trem, digamos assim. A Marinha, sob o comando do almirante Custódio de Melo, rebelou-se e enfileirou os navios contra o Palácio do Governo no Rio de Janeiro, ancorados na Baía de Guanabara com seus canhões apontados durante a chamada Revolta da Armada. Então a Marinha vai se opor ao governo de Deodoro da Fonseca. Não só irá se opor, como a Marinha irá mobilizar os navios de guerra, né, em frente ao Palácio do Governo no Rio de Janeiro, certo? E vai direcionar seus canhões para o Palácio e vai dizer: Deodoro da Fonseca, se você não fizer o que a gente está querendo, a gente vai meter a zorra em você, a gente vai disparar os canhões aqui, certo? Imagine a situação, né? A própria Marinha se voltando contra o governo. Então há uma briga aí nesse momento entre Exército e Marinha, certo? Então as duas forças armadas aí entrando em conflito nesse momento durante o governo de Deodoro da Fonseca. Lembrando, Deodoro da Fonseca é do Exército.
Aí, com essa crise, né, Deodoro da Fonseca vai sair do poder e vai entrar no poder um outro cara do exército, chamado Floriano Peixoto, em 1891. Vamos ver então o que acontece. Floriano Peixoto tomou medidas populares para controlar a inflação, né? A inflação é o aumento dos preços, como o tabelamento do preço da carne e outros itens básicos que melhoravam as condições de sobrevivência da população, além de tabelar o preço de aluguéis de imóveis. Então, Floriano Peixoto tomou medidas fortes para controlar o aumento dos preços, e esse aumento dos preços atingia fortemente a população pobre, né? Então, Floriano Peixoto tomou essas medidas de controlar os preços, né, de proibir o aumento dos preços, e isso fez com que a população pobre gostasse de Floriano, certo? Floriano Peixoto passou a ser bastante querido pelo povo, né, pelo povo pobre, pelo povo humilde, certo? Então, Floriano Peixoto começou com o pé direito o governo dele. Acomodou setores insatisfeitos da Marinha. Então ele negociou com a galera da Marinha, para a galera da Marinha ficar de boas, né, com o Exército. Com setores também do Exército ele negociou, e com os cafeicultores paulistas. Então, Floriano Peixoto foi um cara que foi negociando com todo mundo para poder conseguir governar, certo? Enfrentou uma resistência inicial que contestava a legalidade de seu governo, devido à regra de novas eleições em caso de vacância do cargo de presidente em menos de 2 anos de mandato. Floriano rebateu dizendo que isto só se aplicava para presidentes eleitos de forma direta. Então, observe o que está acontecendo aqui. Floriano Peixoto, na verdade, ele era o vice de Marechal Deodoro da Fonseca. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca sai da presidência, quem assume é o vice, que nesse caso é Floriano Peixoto. Tá? Só que o governo do Marechal Deodoro durou menos de 2 anos. E foi criada uma regra na nova Constituição de que quando o presidente saísse antes de 2 anos, né, de governo, deveria ocorrer uma nova eleição para presidente. Só que Floriano Peixoto disse o seguinte: olha, essa regra só vale para presidentes eleitos de forma direta. E como o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito de forma indireta, ou melhor dizendo, foi eleito pelos deputados, não foi o povo que elegeu Deodoro foi eleito pelos deputados, essa regra não se aplica ao governo de Deodoro, certo? Porque Deodoro foi eleito pelos deputados, Deodoro não foi eleito pelo povo. Então Floriano, que era o vice, dizia: eu tenho o direito de governar até o final do mandato de 4 anos, porque eu não fui eleito pelo povo, né, diretamente, eu fui eleito pelos deputados, né, eu juntamente com o Marechal Deodoro da Fonseca. Então esse foi o argumento que Floriano usou para continuar governando, certo? De que ele não havia sido eleito pelo povo de forma direta, ele tinha sido eleito pelos deputados. Por isso, essa regra de 2 anos de mandato não se aplicava a ele. Esse foi o argumento que ele usou. Isso aqui, galera, está claro para vocês ou não? Me diga aí sobre isso. Ficou bem claro. Beleza? Ok. Então vamos seguir em frente. Seguinte. Vamos lá. Depois, vários presidentes. A palavra depois está errada ali, ó. Ou não, depois. Acho que é depois, acho que é retirou do poder. Depois, é isso mesmo, depois de retirar do poder. Não depois de depois, né? Depois, ou seja, retirou do poder vários presidentes de Estado, interventores, aliados de Deodoro, provocando uma forte oposição por parte de alguns setores militares do Exército e Marinha, gerando um manifesto dos 13 generais, em 1892, que exigia a imediata realização de eleições presidenciais. Então, o Floriano Peixoto, né, ele retirou vários presidentes de Estado, né, que eram os interventores,
certo? Que eram aliados de Deodoro, né? Só que esses caras, a maioria deles vinha do exército, e isso mexeu com interesses de grupos do exército e de grupos da marinha também. Então, muita gente do exército e da marinha ficou insatisfeito com essa deposição que Floriano Peixoto fez dos interventores nos estados, e os generais se reuniram e fizeram uma carta aberta, uma manifestação de pedido de novas eleições presidenciais. Essa carta aberta foi chamada de Manifesto dos 13 Generais, em 1892, pedindo novas eleições presidenciais para que Floriano Peixoto saísse do poder. Na região sul do país, em Santa Catarina e Paraná, grupos de oposição aos governos locais e federal, conhecidos como maragatos, descendentes de espanhóis da região de La Malagateria, por isso chamado de maragatos, ou também chamados de federalistas, defendiam uma república parlamentarista, o que ameaçava o poder do presidente. Esse movimento ficou conhecido como Revolta Federalista, liderada por Gaspar Silveira Martins, ex-ministro do período monárquico, que contou com o apoio de alguns oficiais das Forças Armadas e com grupos armados do Uruguai. Olha o Uruguai aí, gente, aparecendo de novo na história do Brasil. Veja que nós tivemos, né, no período de Dom Pedro I, aquela guerra, né, entre a Brasil e a Argentina para definir quem ia ficar com o Uruguai, né? E o Uruguai terminou nessa guerra entre Brasil e Argentina ficando independente e não pertenceu nem ao Brasil nem à Argentina, né? Vocês devem se lembrar disso. E aqui agora o Uruguai volta a participar de novo de uma situação com o Brasil, onde o Uruguai vai ajudar as tropas de Santa Catarina e do Paraná a fazer esse movimento contra o governo de Floriano Peixoto, certo? No lado oposto do conflito, além do próprio governo de Floriano, havia o ex-presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, que, apesar de ter sido deposto por Floriano, possuía posicionamentos bastante centralistas e autoritários, republicanos e positivistas, que conquistaram a simpatia de Floriano, que o apoiou para a formação de suas tropas conhecidas como pica-paus. Eram chamados de pica-paus porque as roupas dos caras eram azuis e os caps, né, o chapéu, era vermelho. Então ficava parecendo um pica-pau, né? Ou também eles eram chamados de castilistas. Então vamos entender aqui a situação. Os castilistas, ou pica-paus, estavam do lado do governo de Floriano Peixoto, tá? Os castilistas, ou pica-paus, eram liderados por Júlio de Castilhos, que havia sido presidente do Rio Grande do Sul, né? E ele tinha sido deposto, retirado do poder por Floriano, mas apesar, né, de Júlio de Castilhos ter sido retirado por Floriano do poder, Júlio de Castilhos, na hora decisiva, ele ficou do lado de Floriano, mesmo Floriano tendo prejudicado ele, certo? Porque ele acreditava nas coisas que Floriano defendia, né? Então, esse movimento dos castilistas ou dos pica-paus ficou ao lado de Floriano Peixoto, apoiaram Floriano Peixoto. Já o movimento dos maragatos ou dos federalistas, né, ficou contra o governo de Floriano Peixoto. Tá? E aí, galera, tá claro o posicionamento dos maragatos e federalistas e o posicionamento dos pica-paus ou castilistas? Ou não? Me diga aí você do lado da tela. E aí, galera, isso aí ficou claro? Sim ou não? Ficou dúvida sobre isso? Ficou muito claro para você. Tranquilidade? Então vou puxar o barco, hein? Vamos nessa. Estamos perto de encerrar o encontro de hoje, ok? Governo Floriano Peixoto, continuação aí da situação, né? Então, a revolta federalista vai acontecer em 1893. Os maragatos conseguiram tomar o poder em Santa Catarina e no Paraná, formando governos republicanos rebeldes ao governo federal, sendo apoiados pelos fazendeiros ou coronéis, né? Os fazendeiros locais poderosos.
O conflito se prolongou até 1894, com muitas mortes, que atingiu desde os mais humildes até os mais poderosos. Nesse ano foi tomada a capital dos 2 estados pelo governo federal, sendo que a de Santa Catarina, chamada de Desterro, teve seu nome mudado para Florianópolis, em homenagem ao presidente do Brasil, que é Floriano Peixoto, para humilhar os revoltosos. Então, olha que informação interessante. A atual capital de Santa Catarina, que se chama atualmente Florianópolis, esse nome Florianópolis foi dado para homenagear o presidente Floriano Peixoto, certo? E isso termina sendo uma humilhação para o pessoal de Santa Catarina, porque o pessoal de Santa Catarina se mobilizou contra Floriano Peixoto, certo? E Floriano Peixoto, depois que vence o estado de Santa Catarina, Floriano Peixoto manda mudar o nome da capital, que se chamava antes de Desterro, para o nome Florianópolis, para terminar de humilhar o pessoal de Santa Catarina. Ok? Então, aí foi, né, o movimento de Santa Catarina e Paraná contra o governo de Floriano Peixoto, e o governo de Floriano Peixoto reagiu de forma violenta contra esses 2 estados, Santa Catarina e Paraná, sendo que a capital de Santa Catarina, chamada antes de Desterro, mudou o nome para Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, certo? Para que o presidente terminasse de humilhar mais ainda o pessoal de Santa Catarina. Tá? Segunda revolta da Armada, olha aí, novamente a Marinha vai se manifestar contra o presidente, tá? Nesse caso, o presidente Floriano Peixoto. Observe aí, em 1893, o mesmo ano da Revolta Federalista. No mesmo ano que se iniciou a Revolta Federalista, ocorreu mais uma vez a Revolta da Armada, novamente liderada por Custódio de Melo, que havia sido demitido por Floriano. Vários navios da Marinha se posicionaram na Baía de Guanabara e dispararam seus canhões contra o palácio do governo. Além de realizar uma ação de isolamento dos nativos para não receberem apoio logístico, munição, combustível e alimentos, Floriano estrategicamente articulou a vinda de navios da Marinha Americana para atacar os navios brasileiros, desarticulando a ação dos revoltosos. Alguns oficiais da Marinha, após a derrota, foram participar da revolta federalista, apoiando os revoltosos, e o presidente Floriano voltou a usar os navios americanos no ataque contra Santa Catarina e Paraná. Veja como Floriano foi esperto, né? Ele pediu ajuda do governo americano, e o governo americano mandou navios para cá, para o Brasil, para esses navios da Marinha Americana atacarem os navios do Brasil, certo? Que estavam se revoltando contra o governo de Floriano. Foi uma manobra bastante estratégica de Floriano. Floriano, dessa forma, conseguiu sufocar a segunda revolta da Armada, certo? De uma maneira bem eficiente. Seguindo em frente, Marechal Floriano Peixoto, então, com essas atitudes, ele passou a se chamar de Marechal de Ferro, né? Ele resolvia as coisas realmente de uma maneira bem violenta, certo? E estratégica. E os jacobinos florianistas. Jacobinos florianistas, pessoal, eram as pessoas que apoiavam o governo de Floriano, certo? Muita gente na época era fã de Floriano Peixoto. Inclusive o povão, a galera do povo pobre, humilde, era fã de Floriano, justamente porque Floriano controlou os preços dos produtos que estavam muito caros para o povão, né? Então, Floriano terminou o governo sendo muito querido pela população. Certo? A população aprovou o governo dele, achou ele bem interessante. Certo? Então, observe aí, devido às ações firmes e enérgicas do governo de Floriano para consolidar a República, ele passou a ser chamado de Marechal de Ferro pelos seus simpatizantes. Floriano ganhou a simpatia de muitos setores da sociedade, desde oficiais das Forças Armadas e cafeicultores, até pessoas humildes do povo que chegaram ao ponto de compor os chamados batalhões patrióticos, onde homens armados, civis e militares ficavam sempre de prontidão para defender o governo de Floriano contra qualquer ameaça, se tornando depois um problema para o presidente civil que governou após Floriano, nesse caso o presidente Prudente de Moraes. Somente no governo dele, ou seja, de Prudente de Moraes, que a população de Santa Catarina foi pacificada. Tá? Bom,
eu vou parar por aqui no nosso encontro de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver a atuação do primeiro presidente civil do Brasil. Aqui acaba o período da espada, certo? E o próximo presidente do Brasil não vai ser mais um militar. O próximo presidente do Brasil, que a gente vai ver na próxima aula, vai ser esse tal do Prudente de Moraes, certo? Então ele será o próximo presidente do Brasil, coisa que a gente vai ver na próxima aula, no nosso próximo encontro. E aí, galera, até aqui, foi beleza para vocês? Ficou claro o negócio aí para vocês? Como é que foi para vocês essa experiência? Me conte, me diga, me fale. Ficou claro. Acho que ficou bem claro. Belezinha mesmo, né? Ok. Então eu vou aqui parar a gravação.